Nós estamos nessa caminhada, a nossa quinta reflexão sobre isso. Menos é mais, o que Jesus ensinou, e nós insistimos em não aprender, não apreender, não praticar. Esse é um processo para mim, para você, independente de quanto tempo você já tenha de fé cristã. Nós olhamos para a nossa jornada espiritual, para a nossa caminhada, e nós percebemos que muito do que nós ouvimos, nós não colocamos em prática. Há um antigo ditado chinês e ele diz assim: aquilo que eu sei e não faço, eu não sei. Hoje nós vamos refletir sobre isso. Nós vamos refletir menos conectados, mais contemplativos. Menos conectados, mais contemplativos. Quero começar com uma frase de Goethe, e ele diz assim: todos os dias deveremos ler um bom poema, ouvir uma linda canção, contemplar um belo quadro e dizer algumas palavras bonitas. Você se recorda das suas primeiras conexões na internet? Aqui a gente separa gerações, né? Quem é de geração, né, de conexão de escada e quem não é. Nativo digital não sabe o que é aquele barulhinho. O que é esperar o sábado à tarde, né? Ou então depois da meia-noite para pagar um pulso só, né, de provedor. O que é levar bronca do pai e da mãe por estar usando o telefone, porque aí você usava o mesmo pulso do telefone, era o pulso para a internet. Você pagar uma fortuna para o provedor. Ontem ainda estava assistindo uma reportagem sobre a internet no Brasil. Em 1999 são feitos os primeiros protocolos, né, de transmissão para e-mail, né? E receber um e-mail era um negócio assim espetacular, porque e era só linha, não tinha imagem, né? Tinha só mensagem, mas você ficava checando lá, assim, era impressionante, você admirava quando chegava um e-mail, né? Você usa Instagram? Deixa eu dar uma notícia péssima para você. Um estudo recentemente batizado de Status of Mind, Estado da Mente, revelou que o Instagram é o pior aplicativo quando se trata de saúde mental. A pesquisa analisou as reações aos posts de Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat e Instagram, e teve como resultado que o app de fotos e vídeos provoca ansiedade, depressão, má qualidade do sono e insatisfação com o próprio corpo. Alguns dos sintomas do caráter viciante do FOMO. Você tem FOMO? Não é fome. É FOMO. FOMO é a síndrome Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora, que hoje é uma síndrome moderna. Ou seja, esse estar desconectado. Estou perdendo algo, não assisti o último post, perdi aquele vídeo que viralizou, não fiquei sabendo disso. Não entendi essa nova piada, essa nova expressão. Hoje os médicos estão percebendo isso. As pessoas, especialmente em relação à ansiedade e depressão, porque a pessoa manda um post, uma foto que está numa praia, mas eu nunca fui nessa praia. Eu não tenho essa roupa, eu não tenho este carro. E isso tem sido analisado nos últimos anos, identificado como isso, FOMO. Ou seja, esse medo de ficar de fora, medo de ficar desconectado, medo de estar perdendo, eu estou perdendo algo. Quando você pensa em contemplar, o que nós estamos pensando? Esse é um assunto muito profundo e, ao mesmo tempo, muitos de nós somos ignorantes. Há um senso geral de contemplação, que é esse admirar e pensar sobre alguma coisa. Como se fosse algo assim, fácil para qualquer um de nós pararmos e contemplar algo. Todos nós temos a possibilidade de contemplar, mas nós não fomos treinados para contemplar. Todos nós podemos correr muitos quilômetros, mas amanhã você não faz uma maratona de 21 quilômetros, meia maratona, né? 21 quilômetros. Você pode fazer, não amanhã. O que é contemplar? Por que nós não fomos treinados para contemplar? No sentido religioso, contemplar é esse alcançar Deus através da vivência pessoal. Esse alcance de Deus através dessa experiência, que é a experiência íntima, intimista,
pessoal da contemplação. A raiz é a mesma do termo latino para templo, né? Essa ideia de um terreno que era recortado para esse espaço de adoração, esse lugar que era separado, por isso que a ideia de contemplar, é você separar isso, você corta, separa o momento, você separa para aquele lugar. Infelizmente hoje os nossos templos, aquilo que a gente chama de templo religioso, né? E assim, especialmente a tradição protestante é muito pobre em termos de templo e arquitetura. Nós somos muito pobres em termos de iconoplastia, que em torno de figuras e imagens. Nós temos um dilema aí em relação à questão de imagens, nós temos uma questão complicada em relação a pinturas, nós temos uma dificuldade muito grande, por exemplo, com velas, nós temos muita dificuldade com isso. A tradição protestante, ela lida com essas dificuldades. E nesse processo todo, nós perdemos isso que é algo valioso no espaço para o sagrado. Eu não sei se você, mesmo sendo protestante, você, quando visita algum lugar, especialmente quem teve a experiência de visitar aqui o Velho Mundo, mas um lugar que eu quero conhecer são as catedrais. Espaços que foram pensados e projetados e construídos durante décadas para essa experiência do luminoso, do mistério, da contemplação. O som foi pensado lá dentro, a luz, a entrada da luz. Nossa igreja se chama Vitral, vem dessa experiência da tradição religiosa. Os vitrais têm essa ligação com a religiosidade, esse encontro entre a luz e a arte, esse espaço. Qual foi o problema? Que nós confundimos o lugar para o sagrado com o lugar sagrado. O templo, ele não é um lugar sagrado. O templo, ele é um lugar para o sagrado, para a experiência do sagrado. Mas nós separamos esse espaço para isso. Por isso, aí aqui a nossa reflexão e a nossa autocrítica da pobreza dos nossos espaços para o sagrado. O pouco que a gente faz, por exemplo, a ideia de mexer na iluminação, já falei isso para vocês. Diminuir a iluminação, e hoje essa iluminação meia-luz, é para nos ajudar na experiência do sagrado, nessa experiência da contemplação, da introspecção. Porque muita luz nos agita e atrapalha a introspecção. Da mesma maneira que pouca luz dificulta. Nós temos um sonho aqui, que é a nossa cruz de vitral. Quando foi de uma vez que você parou para essa experiência do sagrado? A ideia de ir ao templo. E aqui eu faço uma primeira reflexão com você. Você veio a um templo religioso. Embora hoje usar esse nome, nós evitamos usar esse nome por causa da imagem e do que se criou em torno do templo. Isso aqui é um templo religioso. Não é um templo religioso comum. Não é um templo religioso como os demais templos religiosos. Não tem cara de templo religioso, mas é um templo. É o espaço que nós separamos para a nossa experiência espiritual. Nós não compreendemos religião dessa maneira como algo que nós fazemos e aí conquistamos algo de Deus. Mas a oportunidade nós temos de aproximar de Deus. Esse é um templo religioso para nós. E no mínimo o que você separa, e você separa 1h30, 2 horas para estar aqui, nesse templo, você torna essa experiência uma experiência contemplativa. Uma das primeiras reflexões minhas com você é que nem mesmo essa 1h30, essas 2 horas que você separa para estar neste templo, você torna uma experiência contemplativa. A gente perde a oportunidade de tornar esse tempo que nós separamos uma experiência contemplativa, uma experiência com o sagrado. Nos primeiros séculos da igreja cristã, a igreja cresceu, se espalhou, se perdeu, ela se tornou uma experiência fria, mecânica de espiritualidade. A gente brinca que a ideia assim, é a lareira que acabou o fogo, ficou lá só com as cinzas e com a bonita lareira, perdeu o seu sentido. E uma das reações nos primeiros séculos foi o movimento monástico, a ideia dos monastérios, se retirar. A sociedade e o Império Romano, com toda a sua crise de moralidade, com todos os seus problemas,
a igreja também se perdendo nesse caminho, a igreja se torna oficial, agora a igreja perseguida é a igreja oficial do império, agora todo mundo é cristão, qualquer um é cristão, você tira uma pedra para trás, você acerta um cristão. Antigamente dizer cristão era pôr sua cabeça a prêmio, agora ser cristão, todo mundo é cristão. E há um movimento de alguns cristãos, seguinte, de querer reencontrar Deus, viver novamente essa espiritualidade. E eles vão fazer isso através do movimento monástico, ou seja, se retirar da sociedade. Eles vão criar os monastérios, e é o que nós temos a tradição até hoje das ordens. As ordens monásticas surgiram dessa reação, de um período em que a igreja estava fria, afastada de Deus, sem vida. E esse grupo queria então voltar a experimentar Deus, reencontrar Deus. Por isso que há uma separação, e eles separam no que a gente chama de vida ativa e vida contemplativa. A vida ativa seria a vida que nós levamos, nós trabalhamos, temos o nosso dia, né, voltamos para casa. A vida contemplativa era a vida daqueles que podiam ir para um monastério e se dedicar, então, à contemplação e essa busca de Deus de modo integral. Então, um monge, nesse sentido aqui, ele tem, uma freira tem a vida contemplativa. E nós temos a vida ativa, né? Nós vivemos o nosso dia a dia, caminhamos e tocamos a nossa vida e vamos encontrando Deus no caminho aqui. E esse foi um dos problemas, porque parece que assim, que a contemplação se tornou uma exclusividade de quem tem a vida contemplativa. De que a experiência de contemplação e essa experiência de Deus se tornou exclusiva de quem se dedica exclusivamente a isso. E de que para nós que temos a vida ativa, isso não é mais possível. Você quer ter esse tipo de experiência? Vai se tornar monge. Vá para o monastério, largue toda a sua vida e vai para lá. Aqui nós temos uma dicotomia, uma separação. Na nossa vida normal isso não é possível. Do jeito que a gente vive, tem que trabalhar, cuidar de casa, lavar louça, cuidar de filho e tudo mais, isso não é possível. Isso é possível para quem se dedica e tem as regras, o ofício divino. O ofício divino é essa ideia do dia em que você tem os momentos lá, que você tem os momentos de oração e tudo mais. É para essa experiência. Mas será que é isso? Será que eu e você estamos fadados a uma vida espiritual, uma espiritualidade medíocre, assim, limitada, que não vai passar desse teto, a não ser que a gente se torne monge, que a gente possa dedicar uma vida de contemplação, ter a vida contemplativa? E aqui eu quero fazer uma primeira distinção de meditação e contemplação. Meditação não é contemplação. A meditação pode conduzir à contemplação. São dois exercícios diferentes. Meditar é um exercício, contemplar é outro. São duas experiências diferentes. Mas a meditação não é contemplação. Vamos entender essa separação aqui. Na meditação eu tenho um exercício ativo. Eu vou fazer exercício, por exemplo, a visualização de uma cena bíblica. Infelizmente, na nossa tradição protestante, a gente tem um pouco de dificuldade com alguns desses exercícios, a gente arrepia, a gente confunde, a gente entra em choque, né? Por exemplo, você visualizar uma cena bíblica, que é essa ideia, por exemplo, você senta de modo relaxado, e assim, relaxado não é de qualquer jeito. Por isso que a gente vai entender da tradição oriental, e a tradição ocidental cristã tem a mesma questão, porque é o mesmo corpo. Por que é importante a coluna estar ereta? Por que é importante aqui a base do crânio estar no lugar certo? Por que é importante a posição do queixo, dos ombros, do pulmão, respiração? Por que a posição de lótus é tão importante na meditação? Porque Deus nos criou com esse tipo de corpo. Isso tem a ver com a nossa reflexão, nossa respiração, com o funcionamento do nosso cérebro, com a nossa circulação. Na meditação cristã é a mesma maneira. Você não terá uma boa experiência de meditação e de reflexão se você estiver mal sentado, se você estiver sentado de qualquer jeito. Isso vai dificultar. Um dos grandes segredos da meditação e da espiritualidade cristã é respiração. A gente precisa aprender a respirar. Qual é um dos primeiros exercícios que você faz quando você vai praticar yoga? A consciência da respiração. Se você não se tornar consciente da sua respiração, você tem que estar consciente de si mesmo. Isso é mesmo a base para a experiência cristã. A ideia de visualizar uma cena bíblica é quando você fecha os teus olhos, isso é importante para a introspecção.
Tá certo? Isso aqui não é místico, não é algo sagrado que acontece. A hora que você fecha o olho, acontece. Isso é simplesmente você diminuir o estímulo e poder facilitar a introspecção. E você usar a sua imaginação. Alguns vão chamar isso de meditação imaginativa, oração imaginativa. É você visualizar uma cena bíblica. Então, por exemplo, você pare para imaginar e gaste alguns minutos visualizando, por exemplo, o encontro de José com seus irmãos. Aquele momento em que, depois de 20 anos separados, os irmãos que o tentaram matar, o venderam como escravo, e ele passa um processo interior de conseguir perdoá-lo, liberar perdão para eles, e ele vai ali rasgar sua alma, vai chorar. A gente lê a Bíblia muito mecanicamente, né? Isso é um exercício de meditação, é um exercício ativo. Nós podemos fazer isso também com quadros. Você pega as grandes pinturas, vira e mexe a gente põe alguma pintura aqui de um grande artista pintor. Um dos mais conhecidos que a gente tem usado muito aqui é do Filho Pródigo de Rembrandt. E você gastar tempo refletindo naquilo, isso é meditação. Isso é meditação. Isso não é contemplação. Isso é meditação, porque é um uso ativo das suas faculdades. É a lectio divina. O que é a lectio divina? A lectio divina é um exercício de leitura bíblica, de oração, muito antigo, em que a gente pega um pequeno texto da Bíblia, a gente vai repetir esse texto várias vezes, a gente vai ruminar esse texto, a gente vai ficar repetindo, ruminando esse texto, vamos pensar nesse texto, nas palavras desse texto, nos verbos, no que ele está dizendo, do que ele diz para nós, vamos apresentar isso para Deus. Tanto que assim, a meditação lectio divina, ela leva à contemplação. Ela termina com o que a gente chama do contemplatio, do meditatio, contemplatio. Então, o que seria a contemplação aqui? Se a meditação é algo ativo, a contemplação é esse processo passivo. É um processo de entrega e não de produção. Se na meditação eu estou em busca, eu estou produzindo, eu estou usando minha faculdade para pensar e refletir, na contemplação eu vou fazer o processo reflexivo. Por isso que a importância do silêncio, de desligar, de você se ouvir, de você tirar as vozes, o barulho, né, tirar o excesso. E um dos grandes exemplos que nós temos aqui dos exercícios de contemplação, a solitude. Né, você ir para um lugar calmo, onde você tem pouca interferência de barulho aqui, interrupção. Você não vai conseguir contemplação com o seu cachorro chamando você, latindo para você, querendo chamar a tua atenção. Né? Você quer fazer contemplação, você prende seu cachorro, né? Desliga o telefone. Né? A gente fala assim, nos exercícios de oração, você deixa um papel e uma folha do lado, porque a sua mente ela vai produzir. E você precisa liberar a sua mente. Quando você escreve, você já viu o pessoal de compra e venda? Eu nunca entendia isso, né? O pessoal tem fica em cima da mesa, assim, um bloco assim de borracha preta com as folhas brancas e tudo rabiscado, né? Número para cá, telefone para cá. Eu falei, como é que o pessoal se entende? Quando estava estudando a oração, eu entendi isso. Porque quando você anota, você faz exercício de registrar, se liberou sua mente daquilo. Né? Você liberou aquela memória que está sendo ocupada naquilo. Né? Você liberou espaço aqui. Né? Então, o pessoal dá uma dica. Você vai para um tempo de silêncio, leva um papel e uma caneta. Porque talvez algo vai ficar incomodando a sua mente. Registra aquilo para liberar a sua mente. Né? Porque se você deixar lá, vai ficar pendurado lá na sua mente e você não consegue essa atitude reflexiva. Tem uma experiência que é a oração centrante, a oração contemplativa, que é essa oração em que você repete um texto bíblico, em que você repete uma frase, você repete uma palavra, e isso aqui é muito semelhante ao mantra, é a mesma experiência. A questão cerebral é o mesmo processo. O mesmo processo que acontece no mantra é o que acontece com a oração centrante. A diferença não está no que acontece no nosso cérebro. A diferença para nós cristãos é o que nós compreendemos que acontece no nosso espírito. A diferença entre a experiência da meditação oriental, da experiência do mantra e tudo mais, não está no que acontece no nosso cérebro. Está no que para nós acontece no nosso espírito. Da maneira como a gente compreende o Espírito de Deus agindo e falando conosco. Nós damos uma viagem interior, mas quem nós encontramos aqui dentro?
Nós cremos que Deus mora em nós, que o Espírito de Deus habita em... Então não é um encontro só de si mesmo para nós. Para nós, essa experiência, digamos assim, do Zen, não é só um encontro aqui dentro. Para nós é um encontro de Deus. Se nós fôssemos avaliar isso cientificamente, é a mesma experiência. São os mesmos processos que acontecem em termos cerebrais. Mas para nós muda no processo espiritual. E hoje tem algo que nós conhecemos muito, que é o mindfulness, né? Ou seja, o que é isso? Essa atenção plena, essa concentração, essa consciência plena. É você conseguir se desligar e viver o momento. Os grandes exercícios instrutores de mindfulness vão nos ajudar nisso. Viva o momento. Viver o momento, você controlar suas reações, você controlar suas emoções, você se controlar. Só que mindfulness aqui não é contemplação nesse sentido. O mindfulness pode nos ajudar nos exercícios para nós encontrarmos Deus. Mas só nos controlarmos não quer dizer que nós vamos contemplar Deus. Porque isso exige uma postura minha e sua. Por isso que tão tranquilamente, o mindfulness, ele é usado como um exercício não religioso. Ele é um exercício. Pode ser praticado por qualquer pessoa, sem qualquer questão religiosa. Daniel Goleman, ele é muito conhecido aqui pelo seu livro sobre a inteligência emocional. Ele diz o seguinte: o cérebro, ele economiza atenção. Na nossa evolução, o nosso cérebro ele se programou para não perder tempo atento a tudo. Você anda pela mesma rua todo dia, seu cérebro para de prestar atenção aos detalhes daquela rua. Ele economiza atenção. Qual que é a grande sacada da publicidade, do marketing, da economia aqui? É despertar a sua atenção, chamar a sua atenção de novo. Então, um novo modelo de carro. Quais são as grandes mudanças num carro, gente? Mínimas. Mas por que a importância de chamar a atenção? Porque precisa captar a atenção do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele vai economizar atenção. O que é esse processo, esses exercícios do mindfulness? Nós precisamos se preocupar aonde nós colocamos a nossa atenção. E um dos desafios é o seguinte: viva o momento. Preste atenção nesse momento. Você consegue viver o momento? Está consciente do momento? Vivendo o momento? Nos nossos excessos da nossa humanidade hoje, da nossa sociedade, um problema é esse: a gente não vive o momento. A gente está numa conversa, a gente não consegue estar atento àquela conversa. A gente está jantando com alguém, a gente não consegue estar jantando com alguém. A gente não consegue perceber a comida, a gente não consegue perceber a mesa que a pessoa preparou com tanto carinho para a gente. O mindfulness não é esse negócio sozinho, assim, você sair do corpo para outro lugar. Mas ter essa consciência plena, você conseguir ter controle de novo do que você está vivendo, viver o momento. A gente está tão destreinado disso que a gente não consegue mais viver isso. Por que a mesa familiar é tão complicada para nós? A gente não consegue mais viver isso. Hoje a gente meio que idolatra ser multitasking, né? Multitarefas. E nós estamos tendo que reconhecer, opa, vamos voltar a pensar uma tarefa por vez, vivenciar cada tarefa, cada momento. Um desafio para nós. Eu quero lembrar com você algumas palavras de Jesus. Você pode perguntar, beleza, Evandro, não vamos terminar com tudo isso. Contemplação, mindfulness, meditação, templo, para onde nós vamos? Então vamos lembrar as palavras de Jesus sobre encontro com Deus e numa experiência do templo. Ele contou a seguinte história: 2 homens foram ao templo para orar. Orar. Foram aonde? Ao templo. Um lugar para o sagrado. Eu vou ali no boteco orar, né? Eu vou ali no Iguatemi orar. Você quer ir comigo lá? Vamos ali no Água Preta orar, né? Vamos ali no Laurêncio orar, né?
Aí assim, a gente reserva espaço para isso, tipo assim, eu posso, vamos ali na represa, vou ali, né, na praça, vou ali no Vivendas, sentar num banco ali. Eles foram ao templo para orar. Diferente da experiência da sinagoga, aos sábados, eles se reuniam num lugar pequenininho chamado sinagoga, onde eles estavam juntos, todos os judeus, liam o texto sagrado, conversavam sobre o texto sagrado, oravam juntos. Mas aqui é uma experiência que eles têm aonde? No templo. Ele foi ao templo para orar. O fariseu aqui era o bambambam da religião, mestre, conhecia tudo, nota 10, estrelinha de religião, e um cobrador de impostos, né? Pior espécie de gente que existe, digamos assim, hoje, né, é essa turma para nós da corrupção, essa turma bandidão, tudo mais assim, pior espécie de gente, cobrador de impostos. E o seguinte, o Império Romano, ele não sujava as mãos deles para cobrar impostos, ele colocava judeu para cobrar imposto de judeu. Então você imagina o seguinte, você tinha que cobrar imposto dos seus próprios patrícios. E nesse processo, ao longo do tempo, tipo assim, eles tinham algumas taxas a mais, né? Eles tinham as taxas que eles pagavam para o Império Romano e eles tiravam a comissão deles também. O que acontece com a conversão de Zaqueu? Zaqueu era cobrador de impostos. O que ele fala? Eu vou restituir. Porque além de tudo que eu tinha que cobrar, já era abusivo e eu ainda cobrava mais do que tinha que cobrar, né? Isso não acontece hoje, tem que explicar, né, gente? Então assim, o fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros, ou como este cobrador de impostos. Sabes que jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa, num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Essa experiência de olhar para cima aqui, Deus não está lá em cima, tá, gente? Mas isso tem a ver com nosso corpo, ele transmite também as nossas posturas, são uma linguagem. Então, esse olhar para cima é essa atitude de olhar para Deus, de vergonha. Isso não só Deus, autoridade, se olhar no rosto. Os servos, eles se ajoelhavam, então não podia olhar para cima para olhar para o rei, olhar para uma autoridade, olhar para um general. Esse olhar para cima. Ele nem ousava olhar para cima. Apenas dizia: Deus tem misericórdia, perdoa este pecador. Deus tem misericórdia, perdoa este pecador. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Ele fez essa oração, e que é uma das orações mais antigas da espiritualidade cristã, chama a oração de Jesus, e que é uma das experiências mais simples sobre contemplação. E aqui é um convite à respiração. Os mestres antigos de espiritualidade ensinavam de que você devia sincronizar esta oração com a sua respiração, com inspirar e expirar. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Se tornar consciente de si mesmo. Consciente de quê? Tem piedade de mim, pecador. E nessa experiência de reflexão, existe um mistério de encontro com Deus. Existe um mistério de ser abraçado por Deus. Existe um mistério de viver a experiência de Deus. O que é esse desafio à contemplação? Na nossa tradição protestante, nós substituímos o silêncio e a contemplação
pelas músicas e pela adoração. Só que as músicas e a adoração, elas não têm a potência e a capacidade de nos dar essa experiência da contemplação. Porque é um exercício ativo. O quanto eu canto, o quanto eu me prostro, isso é um exercício ativo. A contemplação é esse exercício humilhante para mim e para você, aonde nós nos entregamos. É passivo, é afetivo, é uma entrega. E quando Deus se revela, quando isso acontece? Havia um monge chamado Irmão Lourenço, e ele escreveu um texto sobre a experiência e o encontro com Deus. Ele era cozinheiro do seu monastério. E ele conta que ele encontrava com Deus enquanto ele estava lavando louça. A gente começa a entender um pouco do que Paulo fala, orai sem cessar. Ore em todo momento. Não é fique falando para Deus todo momento. Esteja aberto, contemplando. Parar e contemplar, parar e olhar a natureza, parar e pensar na nossa vida, olhar uma foto, ficar em silêncio, nos ajuda. São exercícios. Esse exercício do silêncio. E eu queria deixar para a gente um desafio espiritual. A desconexão é um exercício espiritual. É uma frase do pastor André Botelho. A desconexão é um exercício espiritual. Muitos de nós vemos para esse espaço do sagrado e você não consegue desconectar. Você não consegue desconectar 1h30. Você não consegue ficar sem celular aqui dentro 1h30. Eu já vou explicar, que você fala assim, pastor, mas você também usa. Eu uso porque eu mexo no programa. Quer ver? Aqui, ó. Vem para frente. Ó, volta ali. Tá vendo? Ó, volta lá atrás. Ou então eu mando mensagem para o Ismael. Mandei uma mensagem no início do culto. Ismael, cadê o Everton? Né? Mandei mensagem para ele aqui, cadê o Everton? Aí ele me respondeu, está atrás de você. Né? Então não me use como desculpa para você ficar no celular, tá? Porque o celular eu uso aqui por causa do trabalho. Tá? A desconexão é um exercício. Por que a gente não consegue desconectar do celular aqui? E se você não consegue, traga uma Bíblia impressa. Se ficar com o celular, não é problema nenhum você acessar a Bíblia no celular. O problema é você estar com o celular na mão e não conseguir usar só a Bíblia. Você tem que checar seus e-mails, tem que checar o WhatsApp, tem que mandar foto, tem que fazer um Insta. Por isso que desconectar é um exercício espiritual. É um exercício que ajuda a nossa espiritualidade, conseguir desconectar. Acho que a gente pode começar por isso. A gente pode começar por esse exercício. Desconectar em casa para ter um tempo com Deus. Desconectar em alguns momentos durante o dia para a gente orar, para a gente buscar a Deus. Para a gente ler um livro, para a gente ler a Bíblia. Para a gente parar e ficar em silêncio. A desconexão é um exercício espiritual para mim e para você. E aí vem essa realidade. O quanto nós somos despreparados nesse exercício. Entre nós aqui temos vários corredores que treinam há muito tempo e aprenderam na caminhada, ralando muito, fazendo as rotinas que o personal pede, aprendendo subida e descida, e tênis, respiração, não sei o que, para lá para cá, já fazem muitos quilômetros. Para muitos de nós, desconectar 5 minutos vai ser um desafio. Assim como correr 1 quilômetro, para quem não corre, é quase uma morte. Para quem já corre 20 quilômetros, correr 1 quilômetro não é nada. Por ser exercício, depois de um tempo, você fala assim, como é que você consegue passar 1 hora orando? O pessoal acha assim que passar 1 hora orando, assim, que você fica 1 hora falando para Deus. Não é isso, gente. A gente só tem essa visão ativa, né? Fala, fala, fala. Talvez algumas mulheres, alguns homens até conseguiriam ter capacidade de falar 1 hora sem parar para Deus, né? Mas acho que até Deus fala assim, pô, para, já estou sabendo tudo isso. Ou encurtar a conversa, manda um resumo para mim, né?
que nesse momento, por exemplo, quando você consegue ficar em silêncio? Um exemplo simples, quando você termina uma oração, você consegue parar e ficar um tempo em silêncio? A desconexão é um exercício espiritual. E por ser um exercício espiritual, é algo que nós fazemos na busca de Deus. A ideia da contemplação é esse encontro, essa experiência passiva de ver Deus, olhar para Deus, esperar Deus. Tantas vezes o salmista diz assim: minha alma espera silenciosa. Eu olho para os montes, de onde me vem o socorro. Jesus em Mateus 6 vai dizer o seguinte: olhe para as aves do céu. Pare para pensar. Contemplar é uma oportunidade espiritual. Isso não é uma regra, gente, não é um mandamento, isso não é uma obrigação. Contemplar é para mim e para você uma oportunidade. Menos conectados, mais contemplativos. Que a experiência de dedicar 1h30 para vir ao espaço do sagrado e um encontro como esse seja contemplativo para você. Quando você sair da sua casa apenas num grupo pequeno, ou num encontro de estudo bíblico, ou num momento de oração, faça isso como um exercício de contemplação. Viver aquele momento, se dedicar para aquele momento, se entregar para aquele momento. E nós vamos percebendo que isso vai tomando conta da nossa vida. E essa experiência da amizade, da relação com Deus, vai além do que nós falamos, vai além do que nós produzimos, e se torna contemplação, de perceber Deus, encontrar Deus. Desconexão é um exercício espiritual. Contemplação é essa oportunidade espiritual para nós. Eu e você somos convidados a sermos menos conectados e mais contemplativos.